a água e o som, suas moléculas modificadas pelo poder das vibrações. A água tem um superpoder ou uma capacidade enorme de reter informações. Sabemos que a neve tem infinitos cristais de água. E esses cristais de água representam a vida, a eternidade. Vemos que quanto mais moderna as cidades, menos cristais de água nós temos nas torneiras. Logo, nosso corpo também não terá cristais de água. Esses cristais de água são fundamentais para manter as nossas vidas eternas. Mas, como as águas das torneiras não têm cristais ou raríssimos cristais, nós não temos a eternidade e muito menos uma vida plena, uma vida satisfatória com saúde. Esses cristais hexagonais são a mais pura representação da força de vida. Por essa razão, a ausência desses cristais hexagonais na água é um sinal de que as forças vitais tiveram suas energias comprometidas ou sugadas. Então, quando nós ouvimos uma vibração, logo nós expomos a água a um som, a uma vibração. E fazendo isso, ela gera cristais hexagonais de água. Nosso mundo dimensional, ele é constituído por água e é governado por potências que obedecem um integrado conjunto de vibrações, e gerando cristais de água vai gerar o mistério do ângulo reto, o mistério das runas, o fogo frio. Nosso universo dimensional, ele é constituído por água, e essa água é governada por potências que obedecem um conjunto de vibrações. Como nós chamamos estas vibrações? ME, memória eletromagnética. Essa memória eletromagnética retém toda a informação desde a origem, porque nosso mundo é um mundo reciclável. Quando chove, a água cai no chão, aí vem o sol vai fazer aquela água evaporar e vai ficar concentrada lá nas nuvens. Chove, cai nos rios, nós tomamos, nós eliminamos essa água e vai naquele ciclo de reciclar. A água não é nova, tanto é que na Bíblia está escrito que não há nada nesse mundo que seja novo. Então, a mesma água que está aqui hoje é a água que estava no comecinho da criação, quando Deus, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Então, essa água contém toda a informação desde o princípio, a origem. Quando nós colocamos a essência, o perfume de uma flor na água, quando esta água, com essa essência, com esse perfume, em contato com o frio, ela recria a forma da flor. A forma da essência faz recriar a forma original da flor. Por essa razão,
Entendemos, estudando a água, que a água é a vibração que contém toda a informação necessária desde a origem. E a ausência desses cristais hexagonais da água é um sinal de que nossas energias estão sendo sugadas. É por isso que nós temos o nosso corpo quente, fogo quente, porque os cristais de água não irão permanecer, porque o nosso corpo tem a temperatura entre 36 e 37 graus. E isso não deixa o nosso corpo criar cristais de água. E sem os cristais de água, nós não teremos as informações da origem. Então, agora nós começamos a entender o mistério das runas, o mistério do fogo frio, do ritual do fogo frio, do ritual do ângulo reto. A runa Isa representa gelo, cajado de gelo, fogo frio. E nós, recitando as runas, nós faremos com que nossas moléculas de água vibrem. E vibrando, elas vão recriar uma memória. E recriando a memória, nós recriamos a nossa divindade, a nossa eternidade. Vamos entender agora como funciona o som, a vibração na molécula de água.
Masaru Emoto, cientista japonês, demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. A técnica consiste em expor a água a essas forças, congelá-la e depois fotografar os cristais formados. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado É o da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Masaru Emoto, cientista japonês, demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. A técnica consiste em expor a água a essas forças, congelá-la e depois fotografar os cristais formados. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado É o da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro.
cristal de agua? O que é um cristal de água? Todo lo que existe en este mundo, Tudo na existência vibra. esta afirmación no puede ser A negada. física não pode ni negar siquiera isso. por los mismos físicos. Por lo que vibración Vibração simplemente é una apenas palabra outra sinónima palavra de energía. para energia. La siguiente pregunta es entonces, Então, como é que a vibração trabalha? Através da água, eu acredito. y por tanto, E os cristais hexagonais representam a força viva da Mãe Natureza. también podríamos decir Portanto, a ausência de cristais hexagonais puede considerarse pode ser vista un como um indicio sinal de que la fuerza vital, de que a força de vida naquela área por una u otra razón, pode estar comprometida energeticamente. de ahí la ausencia de cristales hexagonales. Esta é uma das coisas que aprendi ao longo dos últimos 8 anos. O Dr. Masaru Emoto afirma em seu documentário Mensagens da Água que a música é vibração. Se expormos água à música, sua estrutura cristalina vai mudar. Conhecendo os princípios fundamentais, isso não deve ser uma grande surpresa. Este é o cristal de água congelado antes de ser exposto à música. O que acontece quando tocamos Mozart? Quando a água é exposta à música, seu resultado é expressivo, formando cristais que vão se transformando conforme a música vai sendo tocada. É como se esses cristais de água estivessem refletindo as emoções presentes naquele momento. Masaruto dá uma dica. Não importa a origem da água, deixando-a repousar e rotulando-a e falando palavras como amor e gratidão, aquela água transporta e transmite tais energias. Dessa maneira, as substâncias vitalmente negativas são neutralizadas. E agitando-a antes de beber, ativamos positivamente a água, recebendo assim benefícios da mesma. Es lo que se podría hacer en el nivel individual. Estoy convencido
Eu acho que a música foi criada para trazer a nossa vibração de volta ao seu estado intrínseco. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por um período difícil, experimentou um sofrimento muito duro para o seu povo. Isso é o que gerou muitas músicas positivas durante essa época. Cada época, cada comunidade tem uma história própria. E é da natureza humana criar músicas que reajustem as vibrações distorcidas por essa história. É por isso que eu estou tão certo de que a música é uma forma de cura, antes mesmo de ser uma expressão artística. A água, em alguns casos, produz belos cristais hexagonais, enquanto que, em outros casos, apenas produz cristais distorcidos, deformados. Através da cristalização, o que a água está tentando nos dizer? Pessoalmente, eu acho que a natureza é a mãe de tudo. Tudo, em sintonia com a mãe natureza, se manifesta como uma bela estrutura hexagonal, diferente daquilo que não está em harmonia. Eu penso que talvez esta seja a mensagem que a água está tentando nos dizer, usando a si mesma como meio para tal.
Nona Sinfonia de Beethoven. Mozart, Serenata em Sol Maior. Sinfonia número 9, do Novo Mundo. A microestrutura da água retém informações relativas a todas as substâncias em que ela já entrou em contato. Por exemplo, se nós colocarmos a foto de vários golfinhos e um cristal de água em cima de uma plaquinha e colocar dentro de uma geladeira ou de um freezer, os cristais de gelo irão recriar a forma dos golfinhos. Isto é provado cientificamente, mostrando que a essência daquela imagem, daquela forma, é novamente formada, reformulada através da memória. Quando nós nascemos, nós temos nossos primeiros momentos de vida dentro de um líquido chamado líquido amniótico, que está dentro da placenta de nossa mãe. Então nós já nascemos envolvidos de água, e essa água também leva uma memória ancestral. Um exemplo disso
é o vidro óptico. Ele armazena toda a informação da matéria, porque ele é um estado intermediário entre a matéria e o vidro estável. Logo, nós, quando recitamos as runas, o fogo frio, entendemos o mistério do ângulo reto, nós entraremos com o nosso corpo diretamente na origem, entrando num estado intermediário entre a matéria sólida e o vidro, entre aspas, estável. O fogo frio, ou a runa Isa, ou o segredo da morte, nos dá a possibilidade de nos transmutarmos em imortais, deixando o fogo quente de lado, porque o fogo quente ou a temperatura entre 36 graus e 37 graus faz com que esses cristais hexagonais se tornem inexistentes dentro de nós. Por essa razão, nós, quando reencontramos a origem, Isa, o mistério do ângulo reto, através do som, vibrações que emitimos para dentro de nós mesmos, nós conseguimos transmutar as nossas moléculas imperfeitas em perfeitas, recuperando assim o segredo da imortalidade. A água, ela é a vida. A água, ela também é a vida que representa o sangue, que é o fluido interdimensional que consegue remodelar todas as nossas funções biológicas, servindo como uma ponte de ligação com o superior. Dessa forma, ouvindo as músicas rúnicas, nós mexeremos com toda a estrutura molecular do nosso corpo, fazendo essas estruturas moles ficarem num estado intermediário entre a matéria e aquele, entre aspas, vidro maleável, para que dessa forma possamos chegar à fonte, onde está toda a informação desde a origem do aprisionamento espiritual. Essas formas hexagonais, elas criam outras memórias, não só as memórias da origem, mas também como as memórias de vários infinitos outros mundos, aos quais os nossos espíritos foram fragmentados. Por essa razão, nós não devemos usar palavras ruins, porque palavras ruins formam desordem de saúde, desordem social, desordem no mundo e desordem no espaço. Sabemos que toda forma de som que existe nesse mundo é feito para agredir diretamente as nossas moléculas, a estrutura das nossas moléculas. Por exemplo, o som dos carros. Quando uma molécula de água que está cristalizada ou semicristalizada entra em contato com o ruído do barulho de um carro, de uma moto, logo ela se desestrutura totalmente e se deforma. Ela não fica perfeita, ela não vira aquele cristal bonito que relembra a origem. E assim é os sons de moto, os sons de TV, os sons de rádio, música. Essas músicas que nós ouvimos são todas com o intuito de quê? De destruir a nossa estrutura molecular, que representa aqueles cristais hexagonais, para que dessa forma nós fiquemos imperfeitos, envelheçamos e morramos. Por isso que quando Jeová criou a matéria,
ele aprisionou sons únicos dentro do cubo e nós fomos aprisionados, atraídos por esses sons, e lá Jeová nos colocou dentro do cubo. 24 sons. Logo, esses 24 sons estão totalmente adulterados. Nenhum deles emite o som original da origem. Estes sons trazem à matéria a imperfeição. Por esta razão, Jeová ficou fora do cubo. Quando ele criou a matéria, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, imagem e semelhança. E ele estava fora do cubo. E a prisão espiritual é representada por números. São 24 sons, 24 runas. Mais 2 sons ou mais 2 runas que estão fora do cubo são 26. 2 mais 6 igual a 8. 8, o número da reencarnação, da imperfeição, da morte e da vida, ou seja, do sofrimento eterno.